vitória para terminar a pré-temporada. É isso. Palmeiras hoje está terminando a pré-temporada. Foram aí 3 jogos com times alternativos, time misto, time mesclado. Hoje eu achei até que o Abel ia colocar mais jogadores titulares, né? Um esboço maior do time titular para a partida contra o Santos, que é clássico, né? Mas não, o Abel seguiu fazendo a programação de pré-temporada. Para mim, hoje foi o último dia de pré-temporada, já que o Abel disse na última partida, na última live aí, na última entrevista coletiva, que a partir da quarta, quinta partida, que é exatamente o que eu penso também, a gente já iria ver um Palmeiras com o esboço do time para a temporada e um Palmeiras com evolução física. Então é no jogo contra o Novo Horizontino, que eu acredito no sábado, que ele já vai colocar um time mais parecido com o time titular, para que a gente possa ver essa evolução do time. Porque a forma como foi feito esse ano, o calendário desse ano, o time treinar uma semana aí para jogo, não tem como fazer. Então o Abel cumpriu à risca o planejamento, mesmo tendo o clássico de hoje, que eu acho muito cedo para a federação colocar um clássico também, já que o time não teve tempo de preparação. O Santos foi com o time titular e o Palmeiras seguiu o planejamento da comissão técnica, do Abel, e colocou o time reserva para jogar contra o Santos. Então, quem ganhou do Santos hoje não foi o Palmeiras titular ainda não, foi o time reserva, com muitos meninos, com jogadores da base que vinham jogando a Copa São Paulo e vieram para o profissional, foi desclassificado da Copinha, tudo bem, mas ajudaram o Palmeiras, ajudaram o elenco, ajudaram o time nesse momento de pré-temporada. E hoje, finalmente, parece que terminou a pré-temporada. A gente está chegando aí já na quarta semana, né? Os jogadores se apresentaram na segunda-feira, dia 6, né? Então, na próxima segunda-feira, já completam as 4 semanas, é o mínimo necessário para que o time possa ter um condicionamento, para que o time possa ter um desenvolvimento, e é isso que vai acontecer a partir de agora. A gente sabe que o Palmeiras crescendo. E uma pré-temporada, falando em pré-temporada, que o Palmeiras está terminando, uma pré-temporada com 2 vitórias e um empate com time misto. Isso mostra realmente o trabalho que o Abel está fazendo à frente do elenco, porque é um trabalho de excelência, né? Se a gente olhar o que o Abel fez, esse para vocês que estão chegando agora, vocês que não estão acompanhando, uma informaçãozinha para vocês. Esse é o 5º campeonato paulista que disputa o Abel. Depois nós vamos falar desse cara aí que, para mim, hoje destruiu o Santos. Foi o melhor jogador disparado em campo. A transmissão estava até falando de Estevão, falando de Thales, mas quem destruiu, quem jogou demais, tomou conta do meio-campo, irritou o Soteldo, deitou no Soteldo, o Soteldo não pegou na bola, foi esse cara aí, Richard Rios, jogou demais. Que Andrés Pereira, deixa lá no Fulham, deixa lá naquele time pequeno da Inglaterra. Esse cara jogou demais, esse cara é melhor que o Andrés Pereira. O Palmeiras não precisa contratar o Andrés Pereira, porque se contratar o Andrés Pereira, é capaz de vender o Richard Rios para o Manchester United. O United quer pagar aí 25 milhões de euros no Richard Rios. Então deixa esse cara aí, fica com o dinheiro do Andrés e vai contratar um 9, que o Palmeiras precisa, e aliás já devia ter contratado, né? Com o dinheiro que tem, oferecendo dinheiro no Claudinho, que fala que vem e vai embora, oferecendo no Andrés, que o Furra fica fazendo doce para vender, que não precisa, porque esse cara joga mais que ele, vai atrás de um 9, que é muita incompetência também, dessa diretoria do Palmeiras, estar aí há 3, 4 anos atrás de um centroavante e não acha ninguém. Não é possível. O Botafogo teve o Tiquinho Soares, que fez uma boa temporada em 2023, e agora achou Igor Jesus, que veio para jogar, ele nem era muito centroavante, jogava mais pelo lado, mas jogou de centroavante, foi para a seleção brasileira. E o Palmeiras não contrata ninguém, não consegue achar um jogador, é muita incompetência. A Leila também, que a gente sabe como ela dirige o Palmeiras, com personalidade, a forma dela dura de dirigir, entendendo as necessidades do clube, eu acho que tem que ter uma cobrança interna também. A Leila não contrata ninguém, a Leila só autoriza a contratação, a Leila assina o cheque. Mas a incompetência de se trazer jogadores para o Palmeiras, ela está muito clara agora. O Palmeiras não consegue contratar ninguém. Trouxe o Paulinho, que apesar de ser craque, teve que pagar uma fortuna, mas tudo bem. Trouxe o cara que está machucado, só é para abril. E trouxe o Facundo Torres, não traz mais ninguém, não contrata ninguém. E o Abel está fazendo um milagre com o time aí, que é o 3º time do Palmeiras,
vai lá e ganha do Santos titular, viu? Porque o Santos era o time titular do Santos que jogou hoje contra o Palmeiras. Então, a diretoria está deixando muito a desejar. O Abel está muito insatisfeito, a gente percebe nas entrevistas, nas declarações, que mais uma vez falta um 9, falta um meia, falta um zagueiro, e não acontece nada. Tem dinheiro e reclama que para o Palmeiras sempre é uma quantia maior, sempre é supervalorizado. Mas negocia, não é possível que não tem capacidade de negociar, não é possível não achar uma oportunidade no mercado. Botafogo trouxe esse Bastos aí, zagueiro que ninguém conhecia, joga demais. Foi buscar Luiz Henrique, foi buscar Almada, foi buscar Igor Jesus, e o Palmeiras não consegue contratar ninguém. Até o Corinthians, que está quebrado, conseguiu, no meio da temporada, montar um time, contratar 8, 9 jogadores. E o Palmeiras não consegue contratar um. Trouxe 2 agora, um veio machucado. Por uma temporada que a gente sabe que tem Mundial. E o Corinthians quebrado consegue fazer 9 contratações, consegue trazer o holandês, consegue trazer o Thales Magno. Por que não contrata o Thales Magno? Vai acabar o contrato dele do Corinthians agora no meio do ano. Os caras não tinham dinheiro para pagar 800 mil euros do Hugo goleiro. E consegue montar um time. O Palmeiras vende 3 jogadores, faz mais de R$1 bilhão e não consegue contratar. Dinheiro não falta, falta capacidade de negociação, falta olhar as oportunidades do mercado, falta ser mais arrojado para ir buscar um jogador. Quer trazer o Claudinho? Não pode perder para um time do Catar, que o Claudinho não vai jogar nada lá. Vai lá no Zenit, vai lá para a Rússia e traz o jogador, contrata, assina e traz. Aí fica por videochamada, fica falando à distância. Perde jogador para time inexpressivo, que não joga ninguém, não tem competitividade nenhuma. Então precisa mais atitude essa diretoria do Palmeiras para contratar, não é possível. Cada ano que passa, as necessidades que o Abel tem, e vai acabar perdendo o Abel, porque essa diretoria não consegue trazer jogadores para ele ter um time forte. Porque a Leila quer renovar com o Abel, mas precisa, no mínimo, dar um time para que ele possa trabalhar, desenvolver e ser campeão. Que ele tem sido campeão com um time que é inferior aos adversários. O Palmeiras, ano passado, era inferior ao Botafogo, não ganhou nenhuma do Botafogo. Esse ano aqui, o Botafogo desmanchou. Olha aí o Claudinho. Foi para o Catar, não veio jogar no Palmeiras, tinha aceitado a proposta salarial, o Zenit tinha aceitado a proposta do Palmeiras, mas deixa o cara embora. O Palmeiras passa vergonha. Passa vergonha, porque só faltava ter anunciado o cara. E ele ter ido para outro time. Toda a negociação, tá tudo certo, mas não tá nada certo. O cara vai embora para outro time. Agora o Andréas Pereira, faz mais de um mês que tá se falando em Andréas Pereira. Manda esse cara ficar lá no Fulham. Deixa o Richard Rios, que joga mais bola do que ele. Vai atrás de um jogador que o time precisa. Dá para o treinador um time que ele merece. Não é possível. Toda semana o Abel vai... Hoje ele vai falar de novo. Que ele precisa de um 9, que ele precisa de um meio, e ninguém contrata ninguém. Só consegue contratar o Paulinho porque o Atlético fez um grande negócio, apesar do Paulinho ser um grande jogador, o Atlético fez um grande negócio e está reforçando o time, está contratando jogadores com o dinheiro que o Palmeiras contratou. Um jogador que veio machucado. Júnior Santos, foram atrás do Júnior Santos, não consegue contratar. O Galo vai lá e contrata. O Palmeiras não conseguiu contratar aquele jogador do Atlético Paranaense, Canóbio. Pediram 18 milhões para o Palmeiras, aí vai para outro time por 6. Não consegue negociar com ninguém, não consegue contratar ninguém. É uma incapacidade de fazer negócio que é inacreditável. Um time que não falta nada. Tem estrutura, tem dinheiro, tem projeto, é um time vencedor, mas que não consegue trazer jogador. Falta competência para ir buscar os caras, porque o Palmeiras tem tudo. Só não tem quem contrate, só não tem a competência do intermediário para fazer a negociação. Porque todo ano o Abel pede jogador e não chega. Ele tem que fazer o quê? Vai na base, aí traz Thales, traz Luigi, traz Estevão, traz Vitor Reis, e os caras são valorizados e vendidos. E os reforços não chegam. Fica mais de um mês atrás de Andréas Pereira. Larga esse cara para lá, deixa ele lá. Tá bem lá. Não quer vir, quer ficar lá, não quer vender, deixa lá. Deixa lá, que eles não vão ganhar nada lá. Agora o Palmeiras precisa cuidar do projeto para esse ano, que é um projeto muito importante, muito interessante. O
Palmeiras tem Mundial e precisa reforçar esse time, que o Abel é... Eu estava falando do Abel antes de falar dessas contratações, porque eu acho que isso tem irritado todo o palmeirense. É uma incompetência para fazer uma contratação. Esse cara é bom jogador. Esse cara o Palmeiras não poderia ter perdido. Esse cara poderia fazer a diferença do Palmeiras. Eu não acredito em Andréas Pereira, não, mas nesse cara eu acredito. Esse cara eu tenho certeza que teria que ter sido contratado, teria que ter ido buscar o Claudinho, vai buscar o cara, assina o contrato com ele e traz para o Palmeiras. Mas perde para o Al Saad. Que time é esse? Vai jogar o quê? Vai disputar o quê? O que é importante para esse jogador que poderia até brigar por uma vaga na seleção? Porque agora apareceu o Rafinha. Agora nós temos o meia, né? Parar para falar um pouco de Neymar para meia também. Agora nós temos o Rafinha, que é um dos melhores do mundo hoje. Mas esse menino aí poderia... Menino, tem quase 30 anos. Mas poderia vir e jogar. Mas também quer ir lá para o Catar, para o Saad, ficar escondido lá, não vai jogar, ninguém vai ver ele jogar lá, que tem bons anos lá da sua carreira, que vai ficar sumido lá do futebol mundial. Mas, enfim, é muita incompetência. Agora, esse cara tem feito a diferença também, e não é possível que vão trocar ele pelo Andréas Pereira. Larga esse cara para lá também. Não é possível você não conseguir contratar um cara e ficar mais de um mês implorando para o jogador vir jogar no Palmeiras. O cara tem que correr atrás do Palmeiras para jogar com essa camisa aí. Agora, o Palmeiras ficar um mês esperando o Andréas Pereira, parece que está esperando o Zico. Parece que está esperando o craque que vai chegar e resolver. Andréas Pereira é volante. É volante. Volante, que mais ou menos. É a seleção brasileira, tá bom. O Richard Rios é da seleção colombiana também, joga mais bola do que ele. Não precisa, deixa para lá. Agora vou voltar a falar do Abel, que só me irrita essas contratações do Palmeiras, que não consegue trazer ninguém. Uma incompetência me irrita. Irrita demais. Então, falar do Abel, que esse sim é competente, esse tem excelência, trabalha demais e faz jogadores como o Thales, como o Luigi, jogadores importantes que estão surgindo no Palmeiras pelo trabalho dele, pela coragem dele de lançar esses garotos. Se o Palmeiras fatura o que fatura com esses jogadores da base, é porque o Abel realmente é diferenciado. Ele acredita nesses garotos, dá confiança para esses garotos, investe nesses garotos, desenvolve esses garotos, e o Palmeiras está aí. Hoje no programa a gente fez uma arte lá. Em 10 anos o Palmeiras faturou 2 bilhões de reais com a base. Então são números impressionantes. Mas para contratar uma incompetência que... Põe o João Paulo, então, para ser diretor do futebol profissional do Palmeiras, que ele vai resolver. Não tenho dúvida, porque na base que contrata é ele. Quem vai captar esses jogadores pelo Brasil afora é o João Paulo. O Flamengo queria contratar o João Paulo para o profissional. Traz esse cara para o profissional, já que ninguém resolve nada, ninguém contrata ninguém, o time não consegue fazer uma contratação do Andréas Pereira, não consegue trazer Claudinho, não consegue trazer ninguém. Traz o João Paulo para o profissional. Eu acho que é mais um que sai da base que vai resolver no profissional. Tem os garotos que fazem isso todo ano, traz o João Paulo também, que acho que ele resolve. Ele vai buscar esses jogadores que o Palmeiras precisa e que o Abel precisa. E acho que só um time competitivo, um time forte e um time, uma diretoria mais ágil, mais agressiva e que consiga fazer contratações que reforcem o time do Abel, vão fazer com que ele fique mais tempo no Palmeiras. Porque a gente sabe que um dos pilares da administração da Leila é o treinador, é o Abel. E ela quer a renovação do Abel até o final do mandato dela, que vai até 27. E para ela conseguir isso, ela tem que mexer com essa diretoria de dirigentes que fazem as contratações, de gerentes de futebol, não sei nem o nome que estão dando para esses caras hoje, mas a verdade é que estão no lugar errado, então assumiram a cadeira errada. No mínimo, trocar, botar o João Paulo, fazer com que o Palmeiras não fique passando vergonha no mercado e possa ter um time competitivo para o Abel trabalhar, porque ele é impressionante. Eu estava falando sobre ele. O Abel é o 5º Campeonato Paulista que ele disputa. Ele chegou nas 4 finais do Campeonato Paulista que ele disputou. Esse é o 5º. E deve chegar de novo na final. Ele ganhou 3 e perdeu uma para o São Paulo. Então, o trabalho do Abel realmente é um trabalho que valoriza a base, que vai buscar títulos, que às vezes o time até inferior ao adversário, mas ganha. Então, o Abel merece todo o crédito por esse trabalho, essa campanha, esse desenvolvimento e ter esse time competitivo e vitorioso que o Palmeiras tem. Ele é impressionante. Perdeu para o São Paulo, mas ganhou
Depois do São Paulo também. O Abel, nos últimos 3 campeonatos paulistas, a gente pode colocar esse é o quarto, teve o outro lá atrás que perdeu mais jogos. Mas dos últimos 3 e mais esse, o Palmeiras perdeu 3 jogos. E os 3 jogos na final que o Palmeiras foi campeão. O Abel é impressionante. Perdeu um jogo para o São Paulo, 3-1 no Morumbi, virou 4-0. Perdeu um jogo para o Água Santa, 2-1 em Barueri, virou 4-0 no Allianz Parque. E perdeu o jogo o ano passado para o Santos, não lembro o placar se foi 1-0 ou 2-1, mas perdeu, e aí virou em casa também, foi campeão paulista. Então o Palmeiras do Abel, nos últimos 4 campeonatos paulistas, perdeu 3 jogos e tem 3 títulos paulistas. Então o trabalho realmente é impressionante que o Abel faz. E surgindo garotos como esse aí, ó, o Estevão, é hoje o principal jogador do Palmeiras, é o craque do time, é o craque do campeonato, já foi vendido, tem 17 anos e é o principal jogador do time, lançado pelo Abel no ano passado, e o menino rapidamente se transformou aí no principal jogador do time, vindo da base. Trabalho também do João Paulo, que tem que ser lembrado, tem que ser elogiado, enaltecido, porque faz a diferença também. Se o Palmeiras faturou 2 bilhões, se o Palmeiras faturou títulos importantes, o brasileiro do ano passado não, retrasado já, né? Já estamos em 25, então o brasileiro de 23, o Endrick, que veio da base, foi o principal jogador do Palmeiras, fez gols importantes, principalmente naquela virada contra o Botafogo. Né? Então a base tem salvado o Palmeiras pela incompetência que a diretoria tem de contratar. Então a gente já está aí acabando janeiro, e o Palmeiras, que começou mostrando que teria uma temporada, uma janela diferente para contratações, está fechando janeiro com 2 contratações, com um jogador que pode atuar e outro está machucado. Então é impressionante, é uma incompetência inadmissível num time como o Palmeiras, que preza pela excelência e que acontece dentro de campo e na maioria dos setores, é com os jogadores que vêm da base, é com os jogadores que trabalham com o Abel, é o trabalho do Abel, é tudo trabalho de excelência. Mas o trabalho da diretoria de contratar jogadores é uma incompetência que não cabe mais no Palmeiras. Que não dá para você elogiar todos os setores do Palmeiras e ter uma equipe que trabalha para avaliar e para contratar jogadores, uma incompetência que não cabe mais no Palmeiras. Acho que algo tem que ser feito, não dá mais para ter dirigentes que não estão lá para olhar o mercado e para buscar as melhores soluções, mas não consegue contratar ninguém. E só contratou o Paulinho porque mandou um caminhão de dinheiro lá para Belo Horizonte. Com o dinheiro do Paulinho, o Atlético está montando outro time. Então, a gente percebe como são feitos os negócios aí do Palmeiras nesse momento. Realmente, algo precisa ser mudado. Então, falando do Abel, que realmente vem mais um período aí com dificuldades, com o time na pré-temporada, jogando com o time C contra um Santos titular, o Abel consegue uma vitória impressionante fora de casa. E o Palmeiras não fez um bom primeiro tempo, não. O Palmeiras com dificuldade, eu acho que hoje demonstrou também que o Abel está perdendo a paciência com alguns jogadores, né? O Abel trocou o time no intervalo, coisa que ele não costuma fazer, porque o Palmeiras não foi bem no primeiro tempo. Era até esperado, né? Que o Palmeiras tivesse mais dificuldade do que o Santos, que já está colocando aí um time mais com a cara de um time titular. Aliás, o time do Santos hoje era titular. E o Palmeiras em pré-temporada, com um time misto, com um time de garotos, com o time C do Palmeiras. Mas o Abel, mesmo assim, até entendendo esse momento que o Palmeiras está vivendo, de preparação, de pré-temporada, de condicionamento físico, que é o mais importante nesse momento, o Abel não é de mexer no intervalo do time, não. O Abel muitas vezes até entende esse momento, tem paciência. O ano passado teve uma paciência com esse Felipe Anderson, uma paciência, e esse ano parece que a coisa está diferente. Eu acho que já no primeiro jogo, nós estamos na terceira rodada, mas é o primeiro jogo do Felipe Anderson, que parece que já começou o ano com problema na coxa. Eu não sei, aí eu não sei. Nós vamos ter que ver nos próximos jogos, porque ele não vai falar. Ele não vai expor o jogador, a gente tem que entender. Eu não sei se ele quis poupar o jogador pelos problemas musculares, físicos, de ser o primeiro jogo do Felipe Anderson, ou se realmente ele está perdendo a paciência com o jogador. Porque, mais uma vez, ele tem a oportunidade de começar uma partida como titular e ele não consegue fazer uma jogada de gol, uma jogada, uma assistência, nada. Aliás, o Vanderlan, muitas vezes no primeiro tempo,
estava à frente do Felipe Anderson. O Felipe Anderson estava atrás do Vanderlan, que era o lateral do time. Então, como é que pode um jogador que chegou com o status de um jogador interessante e decisivo, que poderia mudar o status do Palmeiras, a gente já está na segunda temporada dele no clube, e o primeiro jogo dele no Paulista, hein? Campeonato Paulista, e aí tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Mundial. No Campeonato Paulista, clássico, na casa do adversário, tudo bem, e aliás ele saiu de lá, né? O Felipe Anderson jogando atrás do Vanderlan. Eu acho que aí acabou a paciência do Abel, que já no intervalo tira o Felipe Anderson e tira o Giai também, outro menino que ele deve estar perdendo a paciência, porque tem 20 anos, não consegue jogar no lugar do Marcos Rocha, que tem 36. Então eu acho que, mais uma vez, é erro de avaliação na contratação. Porque não dá para imaginar com um menino que chega com 20, nem sei se ele já fez 21, deve estar por aí. Mas não consegue jogar de lateral, e lateral a exigência física é enorme, vocês sabem disso. A exigência física da lateral hoje no futebol brasileiro é enorme. E o menino tem 20 anos, o Marcos Rocha joga com 35, 36 e bota ele no banco, bota ele no bolso. Debrécia, o tradicional churrasco gaúcho em São Paulo. Requinte e sofisticação ao seu alcance. Maravilhosa adega de vinhos Debrécia. Mais de 20 tipos de carnes realmente nobres. Lindo buffet com 26 tipos de salada, comida japonesa, variados tipos de pratos e cardápio exclusivo de sobremesas. Unidades Santo André, Guarulhos, São Paulo na Faria Lima, Paraíso e a mais nova unidade Marginal Tietê. E em breve, unidade São Bernardo.